Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos novamente à nossa correção de atividade. Bom, nossa primeira unidade, vimos bastante sobre a escola, a administração de escola. Então, relevando esses pontos que a professora Andréia disse, vamos à nossa correção. Na primeira questão, foi perguntado que, a partir do estudo realizado, relacione as 4 escolas de administração. Bom, foram elas as escolas, a escola clássica ou de administração científica, que os principais representantes foram o Fayol e o Taylor, a inspiração em linhas de montagem, que era essa escola, para a produção em massa e a minimização dos gastos e aumento dos lucros. A segunda escola é a Escola de Relações Humanas. O principal representante é o Mayo e a atenção centrada para isso eram os grupos informais, visão do homem social. Bom, hoje contamos com a participação da professora Noêmia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, um bom dia a todos e todas. A senhora tem algum comentário em relação a essas escolas clássicas? Na verdade, eu vou fazer uma provocação para o nosso aluno lá de administração educacional, nos cursos de administração. Qual das duas escolas? A escola clássica ou de administração científica, com Henri Fayol e Frederic Taylor, ou a escola das relações humanas foi a que mais se mostra, é a que mais se mostra presente no nosso dia a dia? Qual dessas duas escolas realmente se desenvolveu e está no nosso dia a dia? Bom, lembrando que a gente também tem mais duas escolas, A escola behaviorista, que os principais representantes foi o Herbert Simon, o Chester Bernard e outros, O foco deles era que na organização informal, o comportamento humano é relativamente racional. Racionalidade explicada e prevista na teoria. Estímulo-resposta. Pronto, você pode deixa eu fazer uma observação aí. Primeiro, é importante que o nosso aluno saiba o que significa behaviorismo. Behaviorismo é uma teoria da educação que trata do comportamento humano submetido a certas circunstâncias. Por isso que ele fala aqui, estímulo-resposta. Então, o behaviorismo foi uma teoria desenvolvida por Skinner, Ele fazia experiências com ratos e depois ele passou a fazer experiências com crianças e seres humanos em geral. E isto foi trazido para dentro da administração de empresa e, sobretudo, utilizado na concepção dos shoppings. Veja, o ser humano é motivado, a consumir coisas que são agradáveis e quando ele está relaxado. Se você for observar, dentro do shopping não tem relógio. O relógio é o cheirinho da comida quando você está lá muito tempo e a tonalidade da luz é sempre a mesma. Você não vê o tempo passar, você está ali. Sob essas condições, o que é que vai acontecer? Você vai consumir. O estímulo-resposta, Eles estimulam para ter a resposta. Para ter resposta. Então, essa escola behaviorista, ela é importantíssima para quem trabalha na educação, porque você vai perceber que em certas condições a resposta humana se efetiva de certo e de algum ou se desenvolve comportamento humano sob certas circunstâncias, se dá de um modo ou de outro. Depende do estímulo, certo? Certo. Continuando, temos a escola estruturalista, que exige personalidade flexível, considera o conflito como inerente à vida social. O bom trabalho relaciona-se aos aspectos econômicos e psicossocial. Pronto. Nessa escola, o que é que nós podemos falar, Renata? Nós estamos falando de estrutura. O que é estrutura? É aquilo que eu monto para erguer outra possibilidade acima dela. Quando eu falo que exige estrutura flexível, é porque eu tenho que movimentar aquela estrutura de acordo com o movimento social e econômico. Veja que é interessante nessa teoria que é muito estimulado a questão da concorrência humana. Por quê? Ele fala que o conflito é inerente à vida humana.
Porque ele vai dizer, social, né? ele vai dizer que na medida em que eu quero ser melhor que o meu colega no trabalho, na empresa, eu vou produzir mais. E vai ter um conflito. Vai ter um conflito. Vai ter um autor na filosofia, chama-se Oran. É mais pro lado da existência, mas é só para provocar nossa aluna. Ele vai dizer que ter inveja é bom, que a inveja é um bom sentimento. Porque se não fosse a inveja, nós não evoluiríamos. Porque quando eu fico desejando que o outro tem, eu vou trabalhar, eu vou correr para ter igual ou melhor. É um motivo, né? Você vai ser motivado. E essa é muito ligada a essa escola estruturalista, em qual o conflito, que na verdade, ele é posto dentro das empresas como as metas, as concorrências. Olha, nós, na educação nós não precisamos disso, graças a Deus, né? Nós trabalhamos num sentido mais humano mesmo, pelo menos é para ser. Mas você chega numa grande empresa, você tem metas a cumprir, né? Um banco, por exemplo, você tem que ter tantos seguros feitos por dia, por mês. E às vezes a meta não depende somente de você, depende da sua equipe. Da sua equipe, depende da sociedade, então você tem que estar motivando. A cobrança tem que ser grande. Você tem que desenvolver estratégias, não é? Então isso aí vem para dentro da sociedade não como conflito, mas como algo que você tem que conseguir. E aí coloca a concorrência dentro da vida psicossocial. Podemos dizer então que esses conflitos vão existir, só que são coisas que a gente tem que retirar, coisas boas, coisas positivas, né? Os resultados positivos. Um resultado em que a empresa, a escola, todos consigam crescer. Muitas vezes isso não funciona. Veja, nós vivemos uma realidade, eu costumo sempre brincar, que o capital está acima da vida. Muitas vezes os interesses econômicos, eles são postos acima de uma boa formação. Então, isso pode ser um complicativo. É verdade. Não quer dizer que seja. Né? Mas vamos seguir, então. A questão número 2. Em sua opinião, a gestão da escola, entendida como instituição educativa, é diferente da administração de empresas. Explique. Bom, aqui a gente tem uma possível resposta, né? Sim, há essa diferença, né? Pois essas têm interesses antagônicos. A empresa busca expropriação do saber na produção de mais-valia, ao passo que a escola busca o cumprimento de sua função de socialização do conhecimento historicamente produzido e acumulado pela sociedade. Certo. Uma coisa que a gente tem que explicar para o nosso aluno. Você sabe o que é mais-valia? Mais-valia é o trabalho não pago. É aquela hora que você trabalha, mas que não vem no seu salário. Isso é mais-valia. Quem trabalha muito isso é o Adam Smith, que eu sempre estou falando aqui nas interações, né? Isso é mais-valia. Então, por que aí que é diferente? Nós temos que lembrar, lá da nossa aula Homem, Cultura e Sociedade, qual é o papel da escola? A escola, ela tanto forma para uma habilidade profissional que você vai ter que desenvolver na sociedade e subsistir, tirar dali as condições de sua existência, não é? Mas ela também forma o seu caráter. A escola, ela prepara não só para a vida profissional, mas ela prepara também para o relacionamento humano, né? Para a sociabilidade, exatamente. Entretanto, veja bem, quando você vai para uma empresa, apesar de ter que haver ali o entrosamento humano, você vai perceber essa questão da concorrência. Então, o que vai aparecer dentro de uma empresa é aquele que é mais capacitado, é aquele que é mais proativo, é aquele... Não interessa, às vezes, ele até um profissional que ele não é muito bem humorado com a equipe, ele não tem um bom entrosamento, mas as pessoas dizem assim, não, eu vou deixar o fulano porque ele vende. Olha aí o capital acima da vida, ele se destaca. Isso é então, verdade. isso aí, é por isso que a escola é diferente. Porque ela se preocupa com a sociabilidade, com a vida não só de metas materiais, mas com a vida de metas humanas. É verdade, professora.
Mas concluindo, a questão número 3, quais as principais características de uma gestão democrática na escola? Bom, a gente falou bastante sobre gestão democrática, né? Vem falando em todas as disciplinas sobre a gestão. Mas aqui, vimos que a gestão, numa concepção democrática, ela efetiva-se por meio da participação, que a gente já falou bastante, dos sujeitos sociais. Quem são esses sujeitos sociais envolvidos? É a comunidade escolar, né? Que é o professor, o gestor, os funcionários, os pais, os alunos, né? Na elaboração e construção de seus projetos, como também no processo de decisão, de escolhas coletivas e nas vivências e aprendizagens de cidadania. Bom, tudo que a senhora falou há pouco, né, professora Noêmia? Que a escola, a função dela, que a gestão democrática que hoje tanto se fala e pede para ser usado, é sobre isso, sobre a participação de todos os sujeitos envolvidos, né, na comunidade escolar e para que formem esses alunos, essas crianças em cidadãos que saiam já preparados cidadãos, para a né? sociabilidade, isso. Não é? Então, a escola, ela é esse lugar que congrega. A gente tem que entender que a escola é responsabilidade de todos nós. Tanto quem trabalha, quem estuda, quanto quem não está diretamente ligado à escola. Né? Eu posso não ter um filho, um sobrinho na escola, não trabalhar, mas aquela escola é minha. Eu tenho que me responsabilizar por isso, porque ali está a matriz social, de onde eu tiro os cidadãos. E os meus cidadãos devem ser bem preparados para que, além de bons profissionais, eles se tornem também éticos. Isso é verdade. Sendo assim, em todos os ambientes da escola, tanto no refeitório com a técnica de alimentação, como na biblioteca, como no ambiente de socialização, do intervalo, o inspetor dos alunos, né? Então, tudo todos é espaço para a formação do caráter. Isso. Concluindo, na nossa última questão, a questão número 4, na sua opinião, quais os principais prejuízos trazidos por uma gestão centralizadora? Descompromisso da equipe, né? Já que não pode participar das decisões, a desmotivação, os conflitos internos, o não alcance dos objetivos propostos pela instituição, né? O não cumprimento de prazos, a presença de índices negativos referente à avaliação interna e externa. Algum comentário sobre esses pontos, professora? Essa questão da gestão centralizada foi aquilo que nós já havíamos até falado numa aula passada. Ela é perigosa, porque a vida, ela só se dá, ela só flui se ela for uma vida coletiva. Se eu entender que o outro complementa as minhas fragilidades. Então, o bom gestor é aquele que consegue entender que ele está ali como gestor e que ele tem que extrair dos seus companheiros de equipe o melhor que eles podem dar para que toda a escola cresça. Se ele não faz isso, ele compromete, porque nós somos seres humanos, temos nossas limitações, eu não tenho condição de conhecer profundamente tudo. E dentro da escola eu preciso de vários olhares, porque às vezes um percebe alguma coisa que está faltando lá no refeitório, uma melhoria que eu posso fazer no banheiro, uma melhoria na área de convivência, às vezes tem uma corrente, olha, isso aqui pode representar perigo para a criança. Eu preciso desses olhares. E às vezes, assim, aquele parceiro pode até ter um olhar dele, mas ele não tá conhecendo esse ambiente, tendo a sua função, um outro olhar diferente que pode ser, né, vai confrontar, mas aí a pessoa que tem essa experiência, que conhece o seu ambiente, pode passar para ele de uma forma que ele vai até passar a ver de um olhar diferente, de uma maneira diferente, né? Exatamente. Por isso que a gente chama a atenção que é importante você se reunir. As reuniões, elas são importantíssimas. Muitas vezes a gente fala, reunião, o que é que vai tratar? É importante você na reunião se colocar. Participar, dizer o que você pensa, o que é que você está vendo da escola. Nem que você vá lá dizer, olha, eu acho que tem que fazer uma pintura. Acho que tem que botar um jardim. Nem que você vá lá dizer isso, mas vá
vá reunir, vá mostrar que você se importa com aquilo, se importa com o seu trabalho, se importa com a educação e, sobretudo, se importa com a sociedade futura. É verdade. Bom, pessoal, por hoje é só. Encerramos mais uma correção de atividade. Agradeço a professora Noêmia pela participação. Bom dia a todos e tudo de bom para você também. Até a próxima semana. Obrigada pela participação de vocês. Eu desejo uma boa semana e até o nosso próximo encontro.